Hoje vamos explorar uma das invenções mais transformadoras da história da humanidade. Um objeto tão presente em nosso cotidiano que raramente paramos para refletir sobre sua extraordinária jornada através dos séculos. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Imagine por um instante um mundo onde envelhecer significava, inevitavelmente, perder a capacidade de enxergar. Um mundo onde a visão que se deteriorava com o passar dos anos era simplesmente aceita como uma sentença irrevogável, um destino ao qual ninguém poderia escapar. Este era o cenário que se desenrolava na Europa durante a Idade Média, particularmente ao longo do século XIII, quando homens e mulheres de todas as condições sociais enfrentavam a mesma realidade implacável. A perda gradual da visão não era apenas um inconveniente, era uma condenação que transformava indivíduos produtivos em seres dependentes, forçados a abandonar suas ocupações, seus estudos e, em última instância, sua participação ativa na sociedade. Naquela época, a deterioração da visão era considerada tão natural quanto o embranquecimento dos cabelos ou o enrugamento da pele. Quando um artesão começava a ter dificuldades para distinguir os detalhes minuciosos de seu trabalho, quando um escriba já não conseguia decifrar as letras dos manuscritos que copiava, quando um comerciante não mais reconhecia as moedas em suas mãos, não havia recurso algum. A cegueira progressiva era simplesmente aceita como parte inexorável do ciclo da vida. Os ofícios que dependiam da acuidade visual eram abandonados, e aqueles que haviam passado décadas aperfeiçoando suas habilidades viam-se subitamente incapazes de exercer suas profissões. Um ourives que dedicara toda a sua juventude a aprender os segredos da ourivesaria precisava, ao atingir a meia-idade, entregar suas ferramentas a mãos mais jovens. Um iluminador de manuscritos, cujos olhos haviam criado as mais belas imagens para adornar textos sagrados, via-se forçado a abandonar pincéis e pigmentos quando sua visão começava a falhar. A situação era particularmente dramática nos mosteiros espalhados pela Europa medieval. Nestes centros de conhecimento e espiritualidade, a leitura e a escrita constituíam atividades fundamentais da vida monástica. Os monges dedicavam longas horas ao estudo das escrituras, à cópia de textos antigos e à produção de manuscritos iluminados, que preservariam o conhecimento para as gerações futuras. O scriptorium, local onde os monges copistas realizavam seu trabalho meticuloso, era o coração intelectual de qualquer mosteiro respeitável. Ali, curvados sobre seus pergaminhos, os religiosos transcreviam palavra por palavra os textos que haviam sobrevivido desde a antiguidade, garantindo que a sabedoria dos antigos não se perdesse nas brumas do tempo. Porém, esta nobre tarefa exigia olhos aguçados e mãos firmes. A caligrafia, elaborada, os intrincados detalhes das iluminuras, as minúsculas letras que preenchiam linha após linha dos valiosos pergaminhos, tudo isso demandava uma visão impecável. Quando os anos começavam a cobrar seu tributo e os olhos dos monges já não conseguiam distinguir os caracteres com a mesma precisão de outrora, estes homens devotos viam-se afastados daquela que era, muitas vezes, a razão de sua existência. A regra de São Bento, que orientava a vida em inúmeros mosteiros europeus, estabelecia que os monges deveriam dedicar-se tanto à oração quanto ao trabalho, seguindo o princípio do ora et labora. Para muitos religiosos, o trabalho intelectual de copiar e estudar textos sagrados representava a forma mais elevada de servir a Deus. Perder a capacidade de realizar esta tarefa era, portanto, um golpe devastador não apenas para a produtividade do mosteiro, mas para a própria identidade espiritual do monge. Esta realidade, porém, estava prestes a mudar. Longe das terras europeias, nas vastas extensões do mundo islâmico, um homem de extraordinária inteligência havia lançado as bases teóricas para uma revolução que transformaria para sempre a relação da humanidade com a visão. Abu Ali al-Hassan ibn al-Haytham, conhecido no Ocidente como Al-Hazen ou Al-Hassen, nasceu por volta do ano 965 em Basra, no atual Iraque.
Este polímata dedicou sua vida ao estudo da matemática, da astronomia e, sobretudo, da óptica, área na qual realizaria contribuições que ecoariam através dos séculos. O livro da óptica, sua obra mais influente, representou uma ruptura fundamental com as teorias da visão que haviam predominado desde a antiguidade. Enquanto pensadores gregos como Platão e Euclides haviam defendido que a visão ocorria através de raios que emanavam dos olhos em direção aos objetos observados, Ibn al-Haytham demonstrou que a luz viajava dos objetos para os olhos e não o contrário. Esta inversão aparentemente simples constituía, na verdade, uma revolução conceitual que abriria caminho para toda a óptica moderna. Mais importante ainda para nossa narrativa, Ibn al-Haytham foi o primeiro a sugerir que pedaços de vidro cuidadosamente polidos poderiam ser utilizados para auxiliar pessoas com deficiências visuais. Ele descreveu como segmentos de uma esfera de vidro poderiam ampliar as imagens quando posicionados sobre textos, permitindo que letras pequenas fossem vistas com maior clareza. Esta ideia permaneceu no campo teórico por muitas décadas, aguardando o momento em que encontraria mãos habilidosas capazes de transformá-la em realidade. O livro da óptica foi traduzido para o latim em 1240. E sua chegada à Europa coincidiu com um período de intensa atividade intelectual nos mosteiros do continente. Os monges, sempre ávidos por conhecimento, receberam a obra de Ibn al-Haytham com grande entusiasmo. As comunidades monásticas, particularmente na Itália, começaram a experimentar com os princípios descritos pelo sábio árabe. Foi neste contexto que surgiram as primeiras pedras de leitura, lentes semiesféricas feitas de cristal de rocha ou quartzo, que, quando colocadas sobre um texto, ampliavam as letras e facilitavam a leitura. Estas pedras de leitura representavam um avanço significativo, mas ainda estavam longe de constituir uma solução prática para os problemas de visão. Elas precisavam ser mantidas sobre o texto, o que ocupava uma das mãos do leitor e dificultava a manipulação simultânea de livros e materiais de escrita. Além disso, seu campo de visão era limitado, permitindo ampliar apenas uma pequena porção do texto de cada vez. No entanto, para os monges que haviam acreditado que nunca mais poderiam ler, aquelas simples pedras de vidro representavam nada menos que um milagre. Entre os pensadores europeus que se debruçaram sobre as questões da óptica, destaca-se a figura singular de Roger Bacon, um frade franciscano inglês nascido por volta de 1214 em 1909, Somerset. Bacon estudou nas prestigiosas universidades de Oxford e Paris, onde entrou em contato com as obras traduzidas dos sábios árabes. Profundamente influenciado pelo livro da óptica de Ibn al-Haytham e pelos ensinamentos de Robert Grosseteste, seu mentor em Oxford, Bacon dedicou grande parte de sua vida ao estudo experimental da natureza. Conhecido como Dr. Mirabilis, o Doutor Admirável, Bacon era uma figura controversa em sua época. Suas ideias avançadas sobre a importância da experimentação e da observação empírica frequentemente entravam em conflito com as autoridades eclesiásticas que viam com desconfiança qualquer conhecimento que parecesse desafiar as verdades estabelecidas. Ainda assim, Bacon perseverou em seus estudos, encontrando em certos momentos proteção junto ao Papa Clemente IV, que admirava sua erudição e encorajava suas pesquisas. Em 1267, Bacon escreveu sua obra mais importante, o Opus Majus, um tratado monumental que abrangia desde a gramática e a lógica até a matemática, a física e a filosofia. Uma das seções mais significativas desta obra era dedicada à óptica, na qual Bacon demonstrava como segmentos de vidro polido podiam fazer com que objetos pequenos parecessem maiores. Ele afirmava explicitamente que este instrumento seria extremamente útil para pessoas idosas e para aquelas com visão fraca, permitindo-lhes ver letras pequenas com tamanho suficiente para serem lidas com facilidade. Roger Bacon chegou a levar ao Papa um exemplar de uma dessas lentes de leitura, demonstrando pessoalmente como ela poderia beneficiar aqueles cuja visão
já não era mais o que fora. Esta apresentação ao pontífice representava um momento crucial na história dos auxílios visuais, pois conferia legitimidade religiosa e intelectual a um instrumento que alguns ainda viam com suspeita. Se o próprio Papa aprovava o uso de tais lentes, certamente não poderiam ser consideradas obras de bruxaria ou magia negra, acusações que frequentemente recaíam sobre qualquer inovação que parecesse desafiar a ordem natural das coisas. Enquanto os estudiosos debatiam as propriedades teóricas da luz e da refração, uma revolução silenciosa estava em curso nas oficinas de vidro do norte da Itália. Em Veneza, cidade que havia se estabelecido como um dos maiores centros comerciais do mundo medieval, a arte da fabricação de vidro havia alcançado níveis de sofisticação sem precedentes. Os vidreiros venezianos eram reconhecidos em toda a Europa pela qualidade excepcional de seus produtos, e os segredos de sua arte eram guardados com o maior zelo. A história da ilha de Murano está intimamente ligada à história do vidro veneziano. Em 1291, o governo da República de Veneza decretou que todas as fábricas de vidro deveriam ser transferidas da cidade principal para esta pequena ilha situada a pouco mais de 1 quilômetro de distância. Oficialmente, a medida visava proteger Veneza do risco de incêndios, já que a fabricação de vidro exigia temperaturas extremamente elevadas e a maioria das construções venezianas era de madeira. Na realidade, porém, a transferência tinha um propósito bem mais estratégico: confinar os vidreiros e suas famílias em um local de onde seria muito mais difícil escapar, garantindo assim que os valiosos segredos da produção de vidro não fossem revelados a potências rivais. Os mestres vidreiros de Murano, conhecidos como cristalleri, ocupavam uma posição peculiar na sociedade veneziana. Por um lado, eram praticamente prisioneiros em sua própria ilha, proibidos de deixá-la sob pena de severas punições que podiam incluir a prisão, trabalhos forçados ou mesmo a morte. Por outro lado, gozavam de privilégios extraordinários para artesãos de sua época. Suas famílias eram inscritas no livro de ouro de Murano, conferindo-lhes um status quase nobiliárquico. Suas filhas podiam casar-se com membros da nobreza veneziana sem que isso representasse uma aliança desigual. Em suma, os vidreiros de Murano eram prisioneiros de luxo, confinados pela importância de seus conhecimentos. Foi neste ambiente de segredo e sofisticação que se desenvolveram as técnicas que tornariam possível a fabricação das primeiras lentes de qualidade adequada para auxiliar a visão. Os vidreiros de Murano aperfeiçoaram a produção do chamado vidro branco, um vidro excepcionalmente claro e incolor, que era essencial para a fabricação de instrumentos ópticos. Por volta de 1450, Angelo Barovier, membro de uma das mais ilustres famílias de vidreiros de Murano, desenvolveu o cristalo, um vidro de transparência e brilho incomparáveis que elevou ainda mais a qualidade das lentes produzidas na ilha. O momento exato em que alguém teve a ideia de unir duas lentes em uma única armação para criar os primeiros óculos propriamente ditos permanece envolto em mistério. Não há um inventor único a quem possamos atribuir esta criação revolucionária. Em vez disso, temos um processo gradual de experimentação e aperfeiçoamento que se desenrolou ao longo de várias décadas. Alguns historiadores apontam para a cidade de Florença como berço desta invenção, outros para Pisa ou para a própria Veneza. O que sabemos com certeza é que por volta de 1286, os primeiros óculos de rebite, como eram chamados, começaram a aparecer no norte da Itália. Estes primeiros óculos consistiam em duas lentes convexas montadas em aros de madeira, chifre, metal ou couro, unidos por um rebite ou perno central. Para utilizá-los, o usuário precisava segurá-los com a mão na frente dos olhos ou equilibrá-los precariamente sobre o nariz, pois ainda não havia sido desenvolvido nenhum sistema de fixação que permitisse mantê-los no lugar sem apoio manual. Apesar desta limitação evidente, os óculos de rebite representavam um avanço extraordinário. Pela primeira vez na história, pessoas com presbiopia, a condição que dificulta a visão de perto e que
inevitavelmente afeta praticamente todos os indivíduos após os 40 anos. Podiam voltar a ler, a escrever, a realizar trabalhos detalhados. Um documento particularmente significativo para a história dos óculos é um sermão proferido em 1306 pelo frade dominicano Giordano de Pisa. Neste sermão, Giordano declarou que ainda não haviam se passado 20 anos desde que se descobrira a maneira de fabricar lentes de vidro que permitissem uma boa visão das coisas. Esta afirmação situa a invenção dos óculos por volta de 1286, corroborando outras evidências que apontam para este período. Giordano também mencionou que conhecera pessoalmente o inventor, embora não tenha revelado seu nome, acrescentando assim mais um elemento de mistério a esta história, já repleta de incertezas. Entre as evidências visuais mais antigas e importantes da existência de óculos na Idade Média, encontram-se os afrescos pintados por Tommaso da Modena na sala do capítulo do antigo convento dominicano de San Nicolò, em Treviso. Em 1352, este talentoso artista emiliano foi contratado para decorar o ambiente com retratos de 40 dominicanos ilustres, incluindo papas, cardeais, teólogos e filósofos. O que torna estes afrescos excepcionais não é apenas sua qualidade artística, mas o fato de que Tommaso retratou seus personagens não em poses solenes e idealizadas, mas engajados em suas atividades cotidianas de estudo e escrita. Em um destes afrescos, vemos o cardeal Hugo de Provença, também conhecido como Hugo de Sancerre, um teólogo dominicano que vivera entre aproximadamente 1200 e 1263. O cardeal é retratado usando um par de óculos de rebite enquanto lê um manuscrito. Este é considerado o primeiro retrato conhecido de uma pessoa usando óculos em uma obra de arte. O fato de Tommaso ter incluído este detalhe sugere que, em 1352, os óculos já eram suficientemente comuns para que sua representação não causasse estranheza, mesmo que o personagem retratado tivesse vivido um século antes, em uma época em que os óculos ainda não existiam. O custo dos primeiros óculos era proibitivo para a vasta maioria da população medieval. As lentes de cristal de rocha ou de vidro de Murano exigiam um trabalho extremamente especializado para serem polidas com a curvatura correta, e as armações, mesmo as mais simples, demandavam materiais e habilidades artesanais que não estavam ao alcance de qualquer oficina. Há registros históricos de que, na China, durante a dinastia Ming, entre 1260 e 1368, um rico senhor trocou uma parelha de finos cavalos de raça por um único par de óculos, dando uma ideia do extraordinário valor atribuído a estes objetos. Na Europa medieval, os óculos eram símbolos inequívocos de erudição, riqueza e status social. Usar óculos significava, antes de tudo, que seu portador sabia ler, uma habilidade ainda restrita a uma pequena elite de clérigos, nobres e comerciantes prósperos. Significava também que ele podia dar-se ao luxo de possuir um objeto de valor equivalente ao de uma casa ou propriedade. Por estas razões, os óculos tornaram-se frequentemente associados a figuras de autoridade e sabedoria. Em pinturas religiosas da época, santos e doutores da Igreja começaram a ser retratados usando óculos, conferindo ao objeto uma aura de santidade e conhecimento. Porém, nem todos viam os óculos com bons olhos. Em uma época dominada pelo pensamento religioso e pela suspeita em relação a qualquer coisa que parecesse alterar a ordem natural estabelecida por Deus, alguns questionavam se seria apropriado utilizar artifícios para corrigir aquilo que a providência havia decretado. Se Deus quisesse que um homem continuasse a enxergar na velhice, não teria permitido que sua visão se deteriorasse. Usar óculos não seria, portanto, uma forma de desafiar a vontade divina? Estes questionamentos, embora presentes, não foram suficientes para impedir a difusão dos óculos por toda a Europa. A demanda por instrumentos de auxílio visual era simplesmente grande demais para ser contida por objeções teológicas. Monges que haviam se resignado a nunca mais copiar manuscritos descobriram que podiam retomar suas atividades,
Comerciantes que já não conseguiam conferir seus livros de contabilidade voltaram a administrar seus negócios. Artesãos de todas as especialidades prolongaram suas carreiras por anos ou décadas, além do que seria possível sem o auxílio de lentes corretivas. Com o passar das décadas, os fabricantes de óculos buscaram soluções para o problema mais evidente de seus produtos, a necessidade de segurá-los com a mão ou equilibrá-los sobre o nariz. Por volta do século XV, começaram a surgir modelos que utilizavam fitas ou tiras de couro que se prendiam ao redor da cabeça, mantendo os óculos no lugar sem exigir o uso das mãos. Esta solução, embora representasse um avanço em termos de praticidade, trazia seus próprios inconvenientes. As fitas frequentemente apertavam demais, causando dores de cabeça e marcas na pele. Além disso, eram esteticamente desagradáveis e dificultavam o uso de chapéus ou outros adereços de cabeça. Outros modelos experimentavam com diferentes formas de fixação. Alguns óculos vinham com uma haste lateral que o usuário podia segurar, liberando ao menos uma das mãos. Outros tinham grampos que se prendiam a chapéus ou gorros. Havia até modelos montados em estruturas de arame que se apoiavam sobre a testa. Cada uma destas soluções apresentava vantagens e desvantagens, e nenhuma delas conseguiu resolver definitivamente o problema do conforto e da praticidade. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, por volta de 1440, transformou radicalmente o mercado de óculos. Antes da imprensa, os livros eram copiados à mão, um por um, em um processo laborioso que limitava severamente sua disponibilidade. A leitura era uma atividade restrita a uma pequena elite de letrados. Com a impressão em massa, os livros tornaram-se mais acessíveis e a alfabetização começou a se expandir para camadas mais amplas da população. E com mais pessoas lendo, naturalmente cresceu também a demanda por instrumentos que auxiliassem a visão. Os fabricantes de óculos, que até então haviam sido artesãos isolados trabalhando para uma clientela restrita, começaram a organizar-se em corporações de ofício, estabelecendo padrões de qualidade e treinando aprendizes. Em diversas cidades europeias surgiram ruas e bairros inteiros dedicados à fabricação e venda de óculos. Nuremberg e Augsburgo, na Alemanha, Rouen e Flandres, na França, além naturalmente de Veneza e outras cidades italianas, tornaram-se centros reconhecidos de produção óptica. A difusão dos óculos trouxe consigo um fenômeno social interessante. Em muitos lugares da Europa, as pessoas procuravam evitar serem vistas usando óculos em público, pois isso denunciaria a perda de suas faculdades visuais, algo considerado vergonhoso ou sinal de velhice. Os óculos eram frequentemente guardados em estojos e utilizados apenas em ambientes privados. Por outro lado, em certos contextos, os óculos passaram a ser vistos como símbolos positivos. Pinturas da época mostram figuras de autoridade, como juízes, médicos e professores, ostentando óculos como emblemas de sua sabedoria e erudição. Em alguns casos, pessoas com visão perfeitamente normal chegavam a usar óculos sem lentes, apenas para parecerem mais cultas e respeitáveis. Esta ambivalência em relação aos óculos, ora escondidos como sinal de fraqueza, ora exibidos como símbolo de status, persistiria por séculos. Um desenvolvimento particularmente importante ocorreu quando os fabricantes de óculos descobriram como produzir lentes côncavas para corrigir a miopia, condição que dificulta a visão de longe. Até então, os óculos haviam sido exclusivamente equipados com lentes convexas, adequadas para corrigir a presbiopia e a hipermetropia. Os primeiros registros do uso de lentes para miopia datam de meados do século XV, ampliando significativamente o alcance dos benefícios proporcionados pelos óculos. Os séculos que se seguiram testemunhariam avanços contínuos na tecnologia dos óculos. Em 1727, o óptico inglês Edward Scarlett popularizou o design com hastes rígidas que se apoiavam sobre as orelhas, eliminando finalmente a necessidade de segurar os óculos com as mãos ou prendê-los com fitas incômodas. Esta inovação
Aparentemente simples, representou uma transformação fundamental na usabilidade dos óculos, tornando-os muito mais práticos para o uso cotidiano. Em 1784, Benjamin Franklin, o célebre estadista e inventor americano, desenvolveu as primeiras lentes bifocais. Franklin era míope e, com o avançar da idade, desenvolveu também presbiopia, o que o obrigava a alternar constantemente entre dois pares de óculos diferentes. Sua solução engenhosa foi dividir as lentes horizontalmente, colocando a correção para longe na parte superior e a correção para perto na parte inferior. Com isso, ele podia ver claramente tanto objetos distantes quanto textos próximos, sem precisar trocar de óculos. As lentes dos primeiros óculos eram feitas de vidro espesso e pesado, o que causava desconforto considerável para quem precisava usá-los por períodos prolongados. Além disso, a qualidade óptica era frequentemente irregular, com distorções e imperfeições que podiam causar dores de cabeça e até piorar a visão em vez de melhorá-la. Somente com o desenvolvimento de técnicas mais avançadas de polimento e com a introdução de novos materiais é que estes problemas começaram a ser superados. No século XX, a introdução de lentes de plástico representou outro marco significativo. Muito mais leves que as de vidro, tornaram o uso de óculos significativamente mais confortável. Nas décadas seguintes, surgiram revestimentos especiais que reduziam o reflexo da luz e aumentavam a resistência a arranhões, melhorando ainda mais a experiência de uso. Hoje, os óculos são muito mais do que simples instrumentos de correção visual. Tornaram-se acessórios de moda, expressões de personalidade e estilo. Lentes progressivas e tecnologias digitais permitem a fabricação de lentes personalizadas com precisão milimétrica. E, no entanto, por mais sofisticados que sejam os óculos modernos, eles guardam em sua essência o mesmo princípio que permitiu a um monge medieval, há mais de 7 séculos, voltar a ler as páginas de um manuscrito precioso. Quando colocamos um par de óculos sobre o nariz, estamos participando de uma tradição que remonta às oficinas de Murano, aos scriptoria dos mosteiros italianos, às páginas do livro da óptica de Ibn al-Haytham. Estamos nos conectando com gerações de artesãos, estudiosos e inventores que, cada um a seu modo, contribuíram para que pudéssemos ver o mundo com clareza. A história dos óculos é, em última análise, uma história de esperança e perseverança humana. Em um tempo em que a ciência era frequentemente vista com suspeita, homens corajosos ousaram questionar, investigar e criar. Eles se recusaram a aceitar que a perda da visão fosse uma sentença definitiva. E, ao fazê-lo, transformaram não apenas a maneira como enxergamos o mundo, mas também como participamos dele. Milhões de pessoas que teriam sido condenadas à cegueira funcional puderam continuar trabalhando, estudando, criando. Artistas, cujos olhos já não distinguiam as cores, continuaram a pintar. Escritores cuja visão havia falhado, continuaram a produzir textos que inspirariam gerações. A invenção dos óculos não foi apenas um avanço tecnológico, foi uma ampliação das possibilidades humanas. E assim chegamos ao fim desta jornada através dos séculos, desde as pedras de leitura dos mosteiros medievais até os sofisticados instrumentos ópticos de nossos dias. Uma jornada que nos mostrou como uma ideia simples transformou-se em uma das invenções mais importantes da história da civilização. Uma jornada que nos lembrou que o progresso humano ocorre através do trabalho paciente de incontáveis indivíduos que contribuíram cada qual com sua pequena peça para o grande mosaico do conhecimento. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, se ela despertou sua curiosidade sobre o passado ou sua gratidão pelas tecnologias que hoje consideramos triviais, convidamos você a fazer parte de nossa comunidade. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias fascinantes como esta. Deixe seu comentário compartilhando suas reflexões ou dizendo o que você gostaria de ver explorado em nossos próximos documentários.
E se você acredita que outros também gostariam de conhecer esta história, não hesite em curtir e compartilhar este vídeo. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem através do tempo e até o próximo documentário.